o livro de Naum. Naum era um profeta que foi levantado por Deus para anunciar o juízo de Deus contra a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade pós-diluviana fundada por Nimrod. Nínive, a capital do Império Assírio. Mas alguns anos antes do Senhor levantar Naum como profeta naquela cidade, o rei Senaqueribe decidiu fortificar a cidade de Nínive para garantir que Nínive seria uma magnífica cidade, uma mais bela cidade, porque ela já era uma cidade em destaque, já era uma grande cidade, proferida assim até pelo próprio Deus ainda no tempo do profeta Jonas. Bem, primeiramente no tempo em que Jonas foi levantado por Deus também para anunciar o juízo de Deus contra Nínive, o juízo de Deus não foi executado, porque os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram dos seus maus feitos e realmente voltaram para o Senhor. Pecados como a maldade, a violência, a fama que Nínive carregava, e como um abismo vai puxando o outro, eles se envolveram numa vida na prática da mentira, da prostituição e da idolatria. E 132 anos após este arrependimento, a geração que se seguia voltou a praticar os mesmos pecados que os seus antepassados. E isso foi tão grande que Deus decidiu levantar um outro profeta, agora Naum, para poder anunciar novamente o seu juízo contra aquela cidade. Jonas e Naum, diferente de muitos outros profetas que nós encontramos na Bíblia, eles foram levantados por Deus para advertir, para alertar um povo que não era Israel, para advertir uma cidade que não estava ali no rol israelense, mas sim para alertar um povo, para alertar uma cidade que era um outro povo, uma outra nação, de um outro lugar. Isso nos mostra que o cuidado de Deus para com todas as pessoas, que o zelo do Senhor para com toda a humanidade, que o desejo de Deus com que todos os homens se salvem, chegue o arrependimento, não era só para com o povo de Israel, ou não iniciou apenas na nova aliança, como muitos pensam. O cuidado de Deus para com todos sempre existiu desde o início, até porque antes de Lucas escrever em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 34, que Deus não faz acepção de pessoas, a Moisés já tinha sido revelado, para nos escrever em Deuteronômio 10 e 17, que Deus também não faz acepção de pessoas. E Deus, Ele é fiel e poderoso para não voltar atrás da sua palavra dita e cumpri-la, porque Deus também prometeu a Abraão em Gênesis 12 que Ele não só abençoaria a sua descendência, como também abençoaria todas as famílias da terra. Em Isaías capítulo 56, no versículo 6 e 7, diz assim: mesmo os estrangeiros, isto é, todos aqueles que não habitavam em Israel, que se chegam ao Senhor para o amarem, para o servirem, fazendo assim servos seus, no versículo 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aleluia. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Aleluia. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas é verdade que na nova aliança o amor de Deus para com todas as pessoas é um pouco mais explícita, porque diversas vezes nós encontramos nas escrituras que todos podem chegar até Deus, podem alcançar a salvação, mas através de Cristo Jesus. Aleluia. Daí a ordem de Jesus em Marcos 16:16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em
verdade. E como esquecer de João 3,16, considerado o versículo-chave da Bíblia, exatamente porque ele nos mostra que o amor de Deus para com toda a humanidade não apenas foi revelado, mas sim manifestado na obra salvífica em Jesus Cristo, obra planeada por Deus até mesmo antes da fundação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E no tempo quando o profeta Jonas prega, anuncia o juízo de Deus contra aquela cidade, o povo se arrepende dos seus pecados, alcançando assim a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Mas a geração que se seguiu depois caíram no mesmo pecado que os seus antepassados. Isso é muito claro para que nós entendamos que a geração que se arrependeu não se preocupou em ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A geração que se arrependeu não se preocupou em ensinar a sua geração os bons caminhos, os caminhos moralmente corretos estabelecidos por Deus. E pais que não ensinam seus filhos os bons caminhos, líderes espirituais que não ensinam os seus filhos espirituais os verdadeiros caminhos do Senhor, planta uma geração de ninivita, uma geração corrompida, má e violenta. Mas é verdade que pode ser que em uma família ou outra, dentre aqueles que foram ensinados, infelizmente resolva nunca mais voltar aos pés do Senhor. Mas não estamos falando de uma família ou outra, estamos falando de famílias e famílias, gerações e gerações que se corromperam, que padeciam por negligência dos seus antepassados. Agora observe comigo o seguinte: por causa do tamanho do pecado e iniquidade de Sodoma e Gomorra, a intenção de Deus era destruir a cidade com todos que nela habitavam. Mas, segundo a conversa que Deus teve com Abraão, bastava 10 justos ali para Deus não destruir a cidade corrompida. Isso é suficiente para nós entendermos que em Nínive não havia sequer 10 almas que não estivesse corrompida. Sodoma e Gomorra foi completamente destruída, mas em Sodoma, como nos diz 2 Pedro 2,7, havia um justo, o justo Ló. Embora que a cidade foi completamente destruída, por causa que ali havia um justo, Deus também quis salvar a família deste justo. Aleluia, glória a Deus. Que existem lares que o diabo tenta de tudo para destruir. A casa balança para lá e para cá, mas ela não cai. Aleluia. O diabo tenta de um lado, tenta de um outro, mas ela permanece em pé. Por quê? Porque nesta casa há um justo. Ou em prol desta família existe um justo, não de pé, mas prostrado diante de Deus. Para que essa família, para que essa casa permaneça em pé. Quem não se lembra de Jó, antes de Deus prová-lo, os filhos só a misericórdia. A mulher que depois de tudo que acontece com Jó, se revela alguém adorar a Deus apenas pelas bênçãos recebidas. Tinha uma família que tinha tudo para ser destruída, mas até então permanecia, porque Jó capítulo 1, versículo 8, Deus diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem temente a Deus e que se desvia do mal.
Mas em nome de Jesus, eu profetizo que nós e os nossos lares não seremos igual, muito menos parecido com a geração de Nínive, corrompida e negligente, porque seremos como a geração de Josué. E não sou eu, não sou você, mas todos da nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Por isso, não percebemos que Deus ele é longânimo, mas ele estabelece limites. Veja Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Amém, Jesus. É chegado um dado momento que Deus, por ser justo, por ser santo, ele pune o pecado e pune todos aqueles que preferem viver numa vida regalada no pecado e na iniquidade. E é claro que se essas pessoas não se arrependerem, elas irão para o inferno, irão por decisão própria, como consequência de suas atitudes. E a esses Deus os dirá, Mateus 25:41, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, criado para o diabo e os seus anjos. Também receberão de Deus o salário do pecado, que é a morte, como nos diz Romanos 6:23. E morte significa separação, ou seja, receberão a separação eterna de Deus. Mas para aqueles que querem ir para o céu, Jesus nos diz e nos deixa, Lucas 9:23, quem quiser, não é obrigado, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Também quem vai para o céu vai por vontade própria, como consequência de suas atitudes. Em 2 Pedro 3:9 nos diz que Deus é longânimo e quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas observe, ele quer que todos cheguem ao arrependimento antes do juízo. E não durante o juízo, antes dele derramar o seu juízo, e não durante o juízo, porque durante o juízo, se a chance não for zero de se salvar ou de se arrepender, é quase zero. Um exemplo que nós temos disso é nos tempos de Noé, o tempo da tolerância de Deus para que o povo se arrependesse foi o tempo da pregação de Noé, consoante o dilúvio. Quando veio o dilúvio, já não houve mais tempo para se arrepender. Por um outro lado, nós vemos que quando Deus executa o juízo sobre o povo de Judá, levando-os a cativo para a Babilônia, o momento em que Deus estava ali executando esse juízo, era uma última chance, uma última oportunidade que Deus estava dando para aquele povo, para que eles tratassem o pecado que eles não largavam, que era o da idolatria. Era uma última oportunidade que o Senhor estava dando para eles de fato se arrependerem e permanecerem em obediência a Deus. E aqui nós entendemos que, por vezes, quando Deus executa o seu juízo na vida de alguém, estando este ainda em vida, fisicamente falando, por vezes é para tratar o pecado. É para tratar o pecado que este não deixa, que este não abandona, que este não larga de jeito nenhum. Tanto faz se este é a soberba, a prepotência, o orgulho, a mentira, o relaxo com as coisas de Deus, a preguiça, enfim. Mas existem pecados que não há tratamento, é mesmo para a morte, como nos diz 1 João 5,16. Ele diz, a estes peço-vos que não os rogue, porque há pessoas que pecam para a morte. E um exemplo bem claro disso que nós temos é o povo de Israel quando estava no deserto junto com Moisés. E eles tentaram a Deus, afrontaram a Deus
fazendo assim eles entrarem na terra prometida. E quando Naum anuncia que Deus enviaria o juízo dele sobre aquela cidade, que Nínive seria destruída, aquilo ainda era um alerta. Embora que muitos entendem que não, mas já vamos entender que sim. Ainda era um alerta para aquele povo reconhecer que eles não eram tão poderosos assim quanto eles pensavam, ao ponto de resistir à mão do Senhor, pois eles provariam do seu próprio veneno, provariam da sua própria maldade. Existe um Deus todo-poderoso do qual eles precisavam se render. Do contrário, eles também experimentariam o juízo de Deus, seriam destruídos junto com a cidade. Mas alguém pode dizer, mas Deus não intenciona misericórdia no livro de Naum, como intenciona no livro do profeta Jonas. Claro, com palavras nós vemos que não, mas com atitudes nós vemos que Deus, ele foi longânimo, porque segundo a história, só depois de uns 20 anos que Naum profetizou é que Deus executou o juízo. Agora me diz, o que é esses 20 anos acrescentados por Deus, se não a longanimidade de Deus, se não a misericórdia de Deus, se não mais uma chance para, quem sabe, eles lembrarem das palavras do profeta e se arrependerem, porque Deus, ele não faz nada sem propósito, não faz nada em vão, sabe por que faz e para quem faz. Aleluia. É por isso que quando Deus nos levanta para clamar pela saúde de alguém, quem sabe para a salvação da vida de uma família, quem sabe para a restauração espiritual de alguém, mas essas pessoas, elas não manifestam interesse para poder se achegar ao Senhor. Infelizmente, às vezes vem a notícia: fulano morreu. Mas graças a Deus que o Espírito Santo não direciona as nossas orações em vão. O Senhor não nos levanta para clamar em vão. O Senhor não nos levanta para interceder em vão. E por isso eu creio que muitas vidas, até nos seus últimos suspiros de vida, nos seus últimos segundos de consciência, vidas renderam-se ao Senhor. Vidas se lembraram de um Jesus que salva, que um dia foi para elas pregaram. Se lembraram de um Deus que dá salvação eterna, de amor e paz e alegria, e se renderam diante dele. Aleluia. Eu creio que muitas vidas nos seus últimos segundos reconciliaram com o Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra e é poderoso também para não voltar atrás dela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E da mesma forma que Deus não queria enviar o seu juízo para o povo de Judá, levando-os cativo, desejando que eles obedecessem, assim também Deus não queria destruir os ninivitas junto com a cidade, mas não teve jeito, porque eles não ouviram a voz de Deus, não quiseram obedecer. Infelizmente, existem pessoas que parece que estão à espera do juízo de Deus sobre suas vidas para depois obedecer. Estão à espera do juízo de Deus para depois ouvir a voz de Deus. Negligentes que esperam o pior acontecer para depois obedecer. Mas tenhamos em mente Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E assim como Deus levantou na antiguidade profetas, homens e mulheres, para levar uma palavra de arrependimento, para alertar o seu povo a se consertar com ele, do contrário experimentariam o seu juízo. Hoje Deus levanta a igreja para anunciar arrependimento, as boas novas da salvação, anunciar o evangelho, porque Deus
derramar a sua ira sobre a terra, devido ao pecado estar se alastrando cada vez mais. O Senhor quer nos salvar antes dele executar o seu juízo sobre a terra. Ele quer nos salvar. Ele quer que nós tenhamos uma verdadeira vida de comunhão com Ele antes dele executar o seu juízo sobre a terra, que se dará no arrebatamento da igreja. E aquele que renunciou a si mesmo e dia a dia tomou a sua cruz e seguiu a Jesus, será livrado do juízo, porque será arrebatado ou ressuscitado para encontrar com Jesus nos ares. Aleluia, E Jesus. Jesus Glórias a em Deus. João Aleluia. 5:24 nos diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Os ninivitas padeciam sim por negligência dos seus antepassados, padeciam por falta de conhecimento, mas Deus levantou um profeta para trazer a eles conhecimento da verdade. Porém, ouviram Deus falar através do profeta, mas não quiseram colocar em prática uma vida de arrependimento, não quiseram abandonar seus maus caminhos para sequer salvar as suas almas da perdição eterna. Tiago 1:4 nos diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando João o Batista batizava no Rio Jordão todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e porque os fariseus e saduceus vinham ao batismo, um dia ele disse à multidão: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que isto? João estava dizendo, não é só vir aqui e dizer que se arrependeu, precisa produzir frutos dignos de arrependimento. O que isto? É preciso abandonar as práticas que antes vos faziam submersos ao juízo de Deus que está por vir. E Jesus ainda, em Mateus 7:26-27, ele nos conta: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa na areia. Veio a chuva, a tempestade, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Jesus dizia: olhe, a casa não cai, o juízo não vem para aqueles que não apenas ouvem as minhas palavras, mas também põem estas palavras em prática. Aleluia. Ainda, Tiago 1:21 nos diz: aquele que considera atentamente a lei perfeita do Senhor e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salmo Oh, 2:8 aleluia. diz o seguinte: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, ou fonte de águas. Mas agora foge. Parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. Nínive tinha uma fonte que era um dos seus mais belos enfeites. E essa fonte de águas seria destruída ao ponto deles não conseguirem reter as águas. Isso era um enfeite tão, vamos dizer, tão bonito em Nínive, que por ali havia praças e comércios, porque se aglomerava um grande número de pessoas. E quando Naum anuncia a destruição dessa fonte,
profetiza a destruição dessa fonte, automaticamente ele estava anunciando a falência daqueles comércios, estava anunciando o fim dos recursos daquelas pessoas para se sobreviverem. Era uma fonte que trazia recursos para a sobrevivência, mas não gerava vida. Por mais que suas águas fossem limpas e cristalinas, elas não limpavam as vestes manchadas pelo pecado devido à maldade e violência. Era até uma fonte de águas, mas não saciava a alma sedenta por paz interior. Jesus, estando crucificado, fenderam o seu peito, saiu sangue. E sabe por quê? Porque ele é a fonte que purifica-nos de todo o pecado. Aleluia. Mas também saiu água. Sabe por quê? Porque ele é a fonte que limpa a nossa alma. Aleluia. E sacia ao nosso espírito. Ao invés de buscarmos com tanto vigor, a tanto vapor, a fonte de sobrevivência, precisamos buscar aquele que é a fonte que gera água da vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, Aleluia, Jesus. Ele é a fonte da vida. Primeiro é a vida, depois é a sobrevivência. E quem busca primeiro a sobrevivência é como aquelas cisternas descritas em Jeremias 2:13. A mim, o Senhor dizendo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Deus dizendo, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Jesus não veio dar sobrevivência, ele veio dar vida. Aleluia. João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Em Mateus capítulo 6, a partir do 25, Jesus nos diz, não fiquem ansiosos pelo que haver de comer, de beber e de vestir. Ou seja, não fiquem ansiosos por coisas que vos tragam, por questões de sobrevivência. Então ele diz no versículo 30, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, aleluia. Buscai primeiro aquele que veio te dar a vida. Porque este que veio dar a vida também é a fonte de sobrevivência. E se quisermos comer, Jesus nos diz em João 6:48, eu sou o pão da vida. Aleluia. Se temos sede, Jesus nos diz em João 4:14, aquele que, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dependamos daquele que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo, que dirá aos homens de pequena fé. O Senhor é a fonte daquilo que a gente precisa. Ele é a fonte para aquela libertação, fonte para aquela porta aberta. Ele é a fonte por qualquer necessidade que você tenha. Basta buscar primeiro aquele que veio nos dar a vida. Aleluia. Aleluia. Nos dias de Glórias a Naum, Deus. Aleluia. Nínive não sabia quando o juízo viria. Hoje nós sabemos que foi 20 anos depois, uns 20 anos depois. Mas naquele momento, eles não sabiam. Já estava profetizado. Iriam vir, mas eles não sabiam. Nos dias de Noé, eles não sabiam quando viria o dilúvio. Já estava profetizado, iriam vir. Mas eles não sabiam quando ia vir, mas veio. Assim como a destruição de Nínive também veio. Hoje pregamos a volta de Jesus.
Não sabemos quando Jesus irá voltar, mas já está profetizado, primeiramente por Deus. Querendo ou não, Jesus, glória a Deus, Ele vai voltar. Aleluia. E Jesus, Ele veio primeiramente para os pecadores, mas voltará para os arrependidos de coração. Aleluia. Deus, Ele é longânimo, mas estabelece limites. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Deus é misericórdia, mas também é juízo. Que nesta noite nós venhamos refletir, sim, no amor do Senhor, mas não desprezamos o seu juízo, muito menos abusemos da sua misericórdia. Continuemos a viver pela graça. Continuemos a viver através da fonte que nos dá a vida, para que nós possamos estar aqui, e a força que Ele dá para que nós venhamos adorá-lo da melhor forma, Aleluia. de forma com que Ele verdadeiramente merece. E eu fico por Amém, aqui, Jesus. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.